Eu também não gosto. Um outro cara que falou isso também, se eu não me engano, foi o Aécio. E era uma das paradas que eu gostava. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente quem foi. Mas falando que, pô, reeleição é meio zoado. É ruim. Até o presidente Fernando Henrique, que eu gosto demais, eu já falei isso aqui com você. Uhum. A reeleição veio no governo dele, lembra-se? O Congresso votou a reeleição no governo Fernando Henrique e ele foi reeleito. Não tinha, até o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, não tinha reeleição no Brasil. Aí houve a instituição da reeleição. Há pouco tempo, acho que há uns 6 meses, o presidente Fernando Henrique fez um belíssimo artigo no jornal o Globo e no Estado de São Paulo, o Globo e Estado de São Paulo, onde ele reconheceu que a reeleição não era boa. Apesar dele ter sido beneficiado pela reeleição, ele reconheceu aquilo que eu já tenho por princípio. Reeleição não faz bem ao Brasil. E sabe por que não faz bem? Porque o candidato, olha o Bolsonaro, olha o maluco. O maluco assume no segundo mês, ele já está trabalhando reeleição. Ao invés de cuidar de gestão, cuidar do povo, cuidar da educação, da saúde, habitação, meio ambiente, cultura, esporte, lazer, cuidar dos mais pobres, o cara já está pensando em reeleição. É o caso do Bolsonaro. Então, com 2 meses, acabou de ser eleito, já começa a pensar em reeleição, a fazer centrão, a facilidade, a criar condições para a sua reeleição. Os eleitos deviam cuidar de gestão, porque não tem reeleição, ponto. Meu amigo, você foi eleito, você vai cuidar de ser bom gestor. Você vai cuidar daquilo para o qual você foi eleito, para ser bom prefeito, para ser bom governador ou ser bom presidente. E não para buscar reeleição. Não ter reeleição meio que ajuda a ter, na minha cabeça, uma mentalidade de longo prazo, eu acho. Porque, assim, renovação, que é outra coisa boa, Igor. Renovar a política, trazer mais oportunidades para outras pessoas. E se você faz um mandato de 5 anos, você tem um período melhor também para você poder executar políticas públicas. Né? O presidente de Portugal esteve aqui esse final de semana, eu adoro ele, Marcelo Rebelo. O mandato é 5 anos em Portugal, não é 4 anos. Com 5 anos você consegue fazer, executar, ter começo, meio e fim. E sem reeleição. Sem reeleição, porque você tem que estar focado na gestão. Você tem que fazer as coisas dentro do seu mandato. E não ficar pensando em reeleição para criar facilidade, para criar concessão. A pergunta foi se ele abriria a mão da reeleição caso fosse eleito? Não. É que ele acabou caindo no lance da reeleição. Mas aliás, um xará meu que estudou na mesma escola pública que eu estudei. Chama-se João também. Bacana a pergunta dele. Você abriria a mão da reeleição caso fosse só hora? Eu não vou disputar a reeleição. O Bolsonaro falou isso também. Pois é, mas ele mentiu, né? Enganou todo mundo, que no segundo mês, já como presidente, já estava disputando, se apresentando para a reeleição. Sim. Bom, vamos ver. Político assim eu não confio muito, sabe? Mas esse Bolsonaro é maluco mesmo. O Léo Broken mandou aqui, ó. Salve, Igor e Monark. Boa noite, governador Dória. Salve, Léo. Será que esse ano ainda o governo consegue pagar os precatórios dos professores aposentados que foram travados devido à pandemia? Minha mãe é professora aposentada e me pergunta todo dia se o Dória já pagou ela. Ô, Léo, precatório não é um tema só do Estado, é um tema do município e também federal. Você viu agora a decisão do Paulo Guedes em relação aos precatórios, que é empurrar os precatórios muito mais à frente para pegar o dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Esse é um problema. É preciso, evidentemente, você ter um escalonamento para pagar os precatórios. É justo. Quem tem precatório para receber, Léo, como é o caso da senhora, sua mãe, tem que receber, isso é justo. Mas você precisa ter recursos para fazer isso e condições para fazer isso. Olha o governo federal agora nos precatórios. Agora, ontem o Paulo Guedes, dizendo que vai reescalonar os precatórios, vai submeter à aprovação do Congresso.